Não, esquece a Constituição Federal. Aqui, né, nessa questão, estou falando especificamente do que está no CTN. Né? Se tivesse dizendo assim, considerando as disposições do Sistema Tributário Nacional, né, da legislação tributária nacional, aí sim, aí poderia ter Constituição, poderia ter o CTN, ou até mesmo um tratado de matéria tributária. Tá? Então, olha só, a primeira opção. Os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Segundo o CTN, é exatamente isso daqui. Tá? Segundo o artigo 3º do CTN, é exatamente isso. Tá? Por que não é empréstimos compulsórios, né, contribuições especiais? Por que não entra aqui? Né? Porque a figura dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais é dada pela Constituição Federal. Tá? E aí, tanto é por isso que o STF depois foi interpretar, né, essa teoria tripartida e disse que não, que os tributos no Brasil, na verdade, são 5 e não apenas 3. Né? Mas, enfim, como o CTN é anterior à Constituição e foi recepcionado com status de norma complementar, tá? Aceita-se para o CTN apenas 3 tributos, ampliando pela Constituição Federal 5. Tá? Então, essa primeira aqui está certa. A segunda. A natureza jurídica específica do tributo, olha só, específica do tributo, tá? É determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Correto, né? Fato gerador que vai dizer qual é a obrigação tributária, né? Porque o fato gerador vai descrever a materialização de uma hipótese de incidência que, se acontecida, se praticada, gera a obrigação de pagar o tributo. Então, essa está correta também. Aí a terceira, a expressão legislação tributária, veja que aqui está em sentido amplo, tá? Não está dizendo que você tem. Expressão legislação tributária compreende as leis, correto, os tratados, correto, e as convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Isso está correto. Então, só pode ser alternativa A. Fala que todas estão corretas. Né? E aí você ia aqui fundamentar, né, da seguinte forma. Seria dizer o seguinte, né? O Código Tributário Nacional adota a teoria tripartida, né, entendendo que no sistema tributário, regido pelo Código Tributário Nacional, existem apenas 3 tributos. Porém, né, o STF, interpretando a Constituição Federal, entendeu que empréstimos compulsórios e contribuições especiais também se constituem em tributos. Né? Pronto, só isso. Apenas isso. Tá? Aí, se quisesse falar das outras opções, né, não estaria errado. Então vamos lá. Segunda, sobre o fato gerador dos tributos, né, está dizendo sobre o fato gerador. Né, situação que descreve uma hipótese, né, materializada pela previsão legal. Então vamos lá. Sobre o fato gerador dos tributos, assinale a alternativa que apresenta a definição correta. Incorreta, perdão. Aí vai falar: o imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Tá? Isso aqui está correto. Por quê? O imposto de renda vai incidir sobre a disponibilidade econômica, tudo aquilo que entra de dinheiro, e também sobre algumas situações, quando, por exemplo, você entrou com uma ação, e aí obteve proveito econômico, ou seja, ganhou uma ação, ganhou indenização, essas verbas podem vir, segundo algumas turmas do STJ, ser tributadas, ser tributadas com imposto de renda. Então essa daqui está correta. Próxima opção. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Isso aqui está falando do imposto de importação, o fato gerador a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Então, também está correto. O imposto de competência da União sobre a exportação, imposto de exportação para o estrangeiro, de produtos nacionais ou nacionalizados. O que é um produto nacionalizado? Tá? É um produto que, embora tenha parte dele vindo do exterior, como por exemplo uma placa-mãe, tá? Aqui no Brasil, essa placa-mãe vai ser montada e acoplada no computador, portanto, torna-se um produto nacionalizado. Tem como fato gerador a saída deste do território nacional. Também está correto. Tá? Próximo. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial
IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, tá? Ou a posse de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana e rural do município. O erro aqui, tá, está em zona rural do município, porque sobre os imóveis localizados na zona rural do município, incidirá o ITR, não o IPTU. E o ITR é imposto de competência da União. Tá? Aí só um detalhe para que vocês não caiam numa pegadinha. Tá? A legislação vai falar, tá, que alguns imóveis localizados em área rural podem ter a incidência do IPTU e não do ITR. Né? Que situação seria essa? Por exemplo, imagina um imóvel localizado em área rural que tenha destinação meramente recreativa, como por exemplo, faça esse imóvel para funcionar como um clube de campo, um clube de festas, uma chácara, um lugar onde se realizam eventos. Nessa situação, o imóvel não tem características rurais, mas sim urbanas, segundo o STF. Tá? Para que ele tenha características rurais, é necessário que esse imóvel seja destinado a atividades agrícolas, atividades pecuárias, agropecuárias. Tá? Então, só nessa situação é que ele é rural. E mesmo na área urbana, se o imóvel tiver como características propriedade rural, por exemplo, imagina que um sítio, uma área urbana, tá, uma chácara, sirva para a criação de porcos, de galinhas, de animais. Então esse imóvel, tá, em área urbana, tem características rurais e não será tributado nessa única hipótese, pelo IPTU e sim pelo ITR, tá, segundo a jurisprudência do STF. Então, você iria fundamentar aqui, dizendo que o ITR é um imposto de competência da União e não do município, que é matar a questão. Próximo. A atividade financeira do Estado consiste em orçar, ou seja, elaborar orçamento, gerir gestão financeira e arrecadar recursos públicos, arrecadar tributos. A respeito de cada uma dessas atividades. O orçamento público no direito brasileiro é veiculado através de leis orçamentárias que, ante as características da generalidade, abstração e coercitividade, são de execução obrigatória. Né? Só que aqui, né, não existe, na verdade, generalidade. Tá? Na verdade, aqui, algumas leis orçamentárias terão destinações específicas, tá? Alguns orçamentos, exemplo disso é o orçamento da Seguridade Social. Tá? A lei orçamentária não admite qualquer participação popular, dado que sua proposta é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Né? A resposta está correta porque é possível a realização de audiência pública para fazer o chamado orçamento participativo. Tá? Então, não está correto. Tá? Sim, está errada. Não admite, está falando aqui. A má gestão de recursos públicos pode implicar aos agentes públicos a imposição de multas, né, e o ressarcimento do prejuízo causado ao erário, o que não alcança os agentes privados. Alternativa incorreta. Por quê? Segundo a lei de improbidade administrativa, até o particular pode cometer crime de improbidade administrativa. Tá? E isso está previsto lá no artigo 12 da lei de improbidade, da lei 8.429 de 92, que vai falar quando o particular induzir, instigar, né, concorrer, ameaçar, incentivar, tá, o agente público para a prática do crime de improbidade administrativa, tá, então ele também incorrerá nas mesmas penas, aquelas penas de suspensão dos direitos políticos, devolução ao erário do dinheiro desviado, pagamento de multa, né, impedimento de contratar com a administração, inelegibilidade, né, impedimento de ocupar cargos públicos durante o período de 8 anos. Por exemplo, situação, imagina que eu sou servidor público, imagina que é a minha esposa, imagina que eu fiz uma apreensão de um caminhão transportando madeiras ilegais. Tá? Aí imagina que ela diz, vamos usar esse caminhão para fazer nossa mudança. No dia seguinte, faz a mudança, aparentemente isso não tem nada de errado, tá? Mas onde é que está o erro aí? O erro está na apropriação de produto de apreensão por agente público. Tá? E aí, como ela concorreu para a prática de aproveitamento do bem apreendido, né, então isso constitui crime de improbidade administrativa. É exatamente o caso que aconteceu com o juiz que apreendeu o carro do Ike Batista e usou esse carro. Tá? Então, essa alternativa aqui está incorreta.
Tá? Letra D. A atividade de arrecadação compete à administração tributária. Tá? Correto. Sendo atribuição das procuradorias dos estados a inscrição em dívida ativa, conforme simetria federativa do que vigora na administração tributária federal. Não sei se vocês já estudaram com a Luísa de Direito Administrativo 1, tá? A seguinte questão da administração direta e indireta. Vocês já viram isso? Tá? Então já viram que, por exemplo, a AGU, tá, é o órgão de representação judicial da União. Já viram isso? Já viram? Ou não? Então, por exemplo, qual é o órgão de representação judicial do Estado do Amazonas? Dos estados. São as respectivas PGEs, do município às PGMs. Tá? Então, nessa situação, está dizendo o seguinte: a administração tributária arrecadou recursos, né, e também faz a fiscalização. Então, o que a Procuradoria vai fazer de ação para inscrever na dívida ativa? Vai fazer isso exatamente com aqueles contribuintes que não pagam tributo. Tá? E aí a Fazenda Pública vai cobrar esse tributo, só que a Cefaz não tem capacidade judiciária para sozinha cobrar esse tributo. Ela precisa, então, da representação judicial pela PGE. Se fosse a União, seria a AGU, tá? Município, a PGM. Tá? Então, essa daqui é a questão correta. Tá? Próximo. Considerando o disposto no artigo 150, inciso 36, a linha D da Constituição, notadamente a expressão e o papel destinado à sua impressão, é de se concluir corretamente que. Tá? Aí vamos lá as alternativas. A imunidade deve ser estendida também aos livros com suportes em CD e outros meios eletrônicos, em face das interpretações evolutiva e teleológica. Né? Não sei se vocês já estudaram hermenêutica, tá? Mas a hermenêutica, a interpretação teleológica, é aquela que atende aos fins da norma. Tá? E a interpretação evolutiva é aquela que analisa o conteúdo da lei ao longo do tempo. Tá? Então, o STF, ainda nesse ano de 2017, no mês de março, no recurso 330.518, salvo engano, entendeu, tá, que a imunidade concedida aos livros alcançaria também os livros digitais. Tá? Então, nessa situação, entendeu-se ainda que se o dispositivo, tá, se o dispositivo servir apenas à leitura, se tiver apenas como conteúdo a leitura, ser um suporte de leitura, ele também goza de imunidade, o que é diferente de um iPad, diferente de outros tablets, porque não servem apenas para leitura, são, na verdade, computadores portáteis, né? Servem para fazer tudo, praticamente. Ao passo que um leitor como um Kindle não serve para outras coisas, apenas para leitura. Então, essa questão aqui está correta, porque ela está dizendo, deve ser estendida também aos livros com suportes em CD e outros meios eletrônicos. Que são outros meios eletrônicos? Tá? Leitores de e-books. Tá? Leitores de e-books. E aqui, no caso dos suportes em CDs, livros com conteúdo digitais. Tá? Então essa está correta. Aí as próximas. Somente o livro de papel deve ser imune a impostos. Tá? Então aqui já está errado, porque está sendo uma questão exclusiva. Tá? Somente o livro de papel é imune a impostos. Tá? Também está incorreto. Aí a próxima aqui que poderia gerar uma dúvida. Se a Constituição não distinguiu suporte tecnológico de elaboração de livro, jornais e periódicos, não pode o intérprete fazê-lo para fim de ampliar a imunidade. Gente, esse tipo de questão induz você ao erro, porque vai dizer, não pode, está sendo asseveramente conclusivo. Você mata essa questão fazendo uma interrogação aqui. Não pode? Grifa essa palavra. Não pode por quê? Aí você vai chegar no entendimento que, não, então isso está errado porque o STF disse que pode. Outros meios. Então, essa questão também está errada. Então, correta aí a letra A. A última. A norma de isenção se aloca no plano de definição da competência tributária, não ocorrendo, portanto, o fato impunível, por não existir a possibilidade de formulação da hipótese de incidência. Até a primeira parte aqui, até ocorrendo, está certo. Tá? O que mata a questão aqui é dizer, aqui, até a competência tributária está certo. O que mata essa questão é dizer, não ocorre um fato impunível na norma de isenção. É óbvio que ocorre, apenas ele não é exigido.
justamente pela regra da isenção, que protege aquela entidade de ser tributada. Então essa está correta. Letra B. As imunidades e isenções não se distinguem a partir da fonte formal da qual emanam. Né? Alternativa incorreta, porque a própria Constituição coloca expressamente as hipóteses de imunidade. Tá? E aí aquela palavra isenção que vem na Constituição, na verdade está se relacionada à imunidade. A isenção é dada pela lei infraconstitucional, não pela Constituição. Então, também está incorreto. Aí, letra C. As isenções técnicas são legitimamente reconhecidas ante a ausência da capacidade contributiva, como a concedida visando a preservação do mínimo vital. Vamos lá. Qualquer doutrinador que vocês pegarem aí, Ricardo Alexandre, Paulo Barros Carvalho, Luciano Amaro, tá? Todos eles vão dizer o seguinte, tá? Que a isenção técnica é aquela que visa proteger pessoas, tá? Da situação de contribuir, justamente porque elas se encontram numa situação de desigualdade. Tá? Por exemplo, a norma que concede isenção do imposto de renda aos aposentados, tá? Essa norma visa justamente aos aposentados que possuem doenças graves, visa justamente distinguir esses aposentados que gastam dinheiro com um tratamento de saúde muito custoso, muito elevado, daqueles que não gastam. Tá? Então, a norma de isenção técnica, ela visa alcançar situações onde, em razão da contribuição, pode ser que haja prejuízo à sobrevivência da pessoa. Então, essa parte aqui está correta. Ou destinada a uma pessoa jurídica para que possa desenvolver suas atividades. Também está correto. O legislador pode conceder hipóteses de isenções para beneficiar determinadas atividades. Tá? Sim. Inclusive, por exemplo, é possível que a isenção seja por meio de convênio entre os estados, aquele chamado CONVAT. Tá? O convênio pode ser feito justamente para conceder isenção relativa a alguns tributos. Né? Um exemplo de norma, por exemplo, que beneficia o empresário seria o Simples Nacional. Tá? Aí, a última aqui. A imunidade política é também denominada de imunidade recíproca e veda tributação sobre patrimônio, renda e serviços das pessoas jurídico-políticas. Tá? Bom, gente, na verdade, imunidade política está relacionada à imunidade dos partidos políticos. Tá? A questão confunde aqui, porque o correto seria a imunidade recíproca, tá? Que é a imunidade dada aos órgãos dos entes políticos, tá? Não partidos políticos. Então, a correta aqui, tá? É a letra C, tá? Alternativa correta. Imunidade política é os partidos políticos, tá? E aí a questão está confundindo imunidade política e imunidade recíproca. Tá? Imunidade recíproca é outra coisa. Imunidade recíproca é justamente o que evita a tributação de patrimônio das pessoas jurídicas. Gente, então é o seguinte, eu vou deixar esse exercício aí com vocês, tá? Na prova de vocês têm que trazer.